Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta segunda-feira, Cruzeiro se preparando para o jogo de quinta contra o Cuiabá, às 7 da noite. Partida que acontece no Mineirão, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo. E o torcedor do Cruzeiro agora com um pé atrás em relação ao Cuiabá, porque o time vinha muito mal no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá não tinha marcado um gol sequer, tinha apenas um empate, mas nesse final de semana realizou uma partida a menos que tinha no Campeonato Brasileiro, uma das partidas que tinha em atraso, e fez 5-2 no Criciúma fora de casa. Não tinha marcado um gol sequer em 6 partidas de Campeonato Brasileiro, fez 5 em uma rodada só. Então é um time que vem um pouquinho mais animado do que se o jogo acontecesse há algumas semanas. O técnico Fernando Seabra vai contar aí com a volta do Arthur Gomes, mas o que chamou atenção também no final de semana foi a definição dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Internacional venceu o Delfim por 1-0, Grêmio e Estudiantes empataram em 1-1 pela Libertadores e tivemos a definição da classificação geral, tanto da Liberta quanto da Sula, na fase de grupos. E com isso foi possível a definição dos playoffs. O Cruzeiro vai enfrentar quem passar do playoff E. E o playoff E ficou definido entre Independiente Del Valle e Boca Juniors. Quem passar desse confronto enfrenta o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, ainda que não tenha uma grande pedreira do seu lado da chave, nas oitavas de final vai ter sim um duelo difícil, ou contra o Del Valle ou contra o Boca Juniors. Esses jogos das oitavas de final estão marcados para as semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Os jogos entre Boca e Del Valle marcados para o mês de julho. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. Unidades em Lavras em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Bem, muitos torcedores do Cruzeiro começaram a ficar desconfiados nas últimas semanas em relação à permanência do Matheus Pereira, porque há 2 semanas mais ou menos já está tudo acertado entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a compra dos direitos do jogador, mas essa compra ainda não foi oficializada. Então muita gente começou a especular, poxa, será que o Matheus Pereira tá recuando? Será que ele vai para outro lugar? Será que ele vai esperar acabar o empréstimo e não vai ficar no Cruzeiro? A situação não é essa. Ontem, inclusive, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, em entrevista ao canal CNN, disse que está tudo de acordo com o Al Hilal, que é o clube que detém os direitos do Matheus Pereira, e com o Matheus Pereira, que o Cruzeiro cumpriu tudo o que foi pedido pelo Matheus, pagando até um salário acima daquilo que normalmente o Cruzeiro pagaria para qualquer outro jogador, por entender a importância do Matheus Pereira para o plantel cruzeirense. E a expectativa é que o anúncio oficial saia essa semana. Para o anúncio oficial sair, falta só o Matheus Pereira assinar o contrato, mas não quer dizer que o Matheus Pereira recuou, que o Matheus Pereira vai recusar, ele apenas ainda não assinou. Ele pode assinar esse contrato até o próximo dia 30, porque é quando se encerra o empréstimo dele junto ao Al Hilal. O Cruzeiro vai comprar 50% dos direitos por 5,5 milhões de euros, que serão pagos de forma parcelada. E só para finalizar, o Cruzeiro está próximo de anunciar a saída do atacante Rafael Elias, o papagaio. Ele tem proposta do futebol japonês e muito provavelmente na abertura da janela no próximo dia 10 ele vai deixar a equipe celeste. O papagaio perderia espaço, né? Principalmente agora com a chegada do Caio Jorge, depois com o Dineno voltando de lesão. O Cruzeiro vai ter Caio Jorge, vai ter o Dineno, vai ter o Rafa Silva, fora outras possibilidades de mercado que o Cruzeiro consulta. Então a tendência é que o Rafael Elias deixe o Cruzeiro na próxima janela de transferências. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.